Como que alguém que não é humilde, não viveu como filho de Deus, não tratava bem as pessoas, não era simples, mas sim perfeccionista, como um cara desse mudou a indústria e gerou tanto valor, mesmo sendo uma pessoa ruim, arrogante e sem inteligência emocional nenhuma? Isso foi o que eu escrevi após ler a biografia de Steve Jobs escrito por Walter Isaacson. Mas uma coisa nós temos que admitir, ele foi um dos maiores marqueteiros do século. E hoje você vai aprender os 3 pilares de marketing da Apple. Então, sem enrolação, vamos lá. Primeiro pilar é simplesmente empatia. Empatia é saber se conectar com os sentimentos dos seus clientes. Isso quer dizer que você tem que causar emoções dos seus clientes, seja alegria, raiva, interesse, curiosidade, porque quando você atinge o lado emocional das pessoas, fica muito mais fácil delas lembrarem de você. E eu tenho certeza que você aí, quando pensa em Apple, te traz um sentimento de criatividade, talvez de rebeldia ou de desejo, ou até mesmo para o pessoal que é fã da Samsung, traga repulsa, nojo, e isso é o que faz a Apple ser uma das maiores empresas do mundo. E se você também quer ter uma empresa relevante, você deve mexer de alguma forma com o sentimento das pessoas. Então, quando você for lançar uma nova coleção, você deve causar curiosidade, animação, euforia, e quando você for fechar o carrinho de verdade, faça as pessoas sentirem que elas estão perdendo alguma coisa. Se você tem uma marca mais exclusiva, algo mais VIP, faça as pessoas quererem sentir aquilo, faça as pessoas quererem pertencer àquilo. Quando você começa a se conectar com os sentimentos dos seus clientes, você se torna inesquecível. Vamos lá, segundo pilar, que é simplesmente o foco. O que seria o foco? O foco é simplesmente você ignorar qualquer oportunidade sem importância e você focar nas poucas coisas que você decidiu fazer. Isso, inclusive, é uma lição importantíssima desse livro. E o que ela quer dizer? Isso quer dizer que você tem que ter clareza e, ao mesmo tempo, simplificar as coisas. Ser de certo modo, um essencialista, focar nas poucas coisas que te trazem mais resultados. No caso da Apple, a gente consegue perceber isso através das campanhas de marketing mais diretas, o design simples dos produtos e, sem dúvida, a linha de produtos reduzida. E agora vai mais uma frase para você ficar pensando por dias, que é simplesmente: decidir o que não fazer é tão importante quanto decidir o que fazer. Então talvez aí você esteja focando demais em começar 2 fontes de tráfego ao mesmo tempo, sendo que você não tem nenhuma rodando, nenhuma validada ainda. Então foque no pouco. Se você tem 20 coleções na sua loja, você não vai começar testando elas ao mesmo tempo, validando elas ao mesmo tempo. Você vai focar em 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Você tem que ter foco, você tem que ter um roadmap, você tem que ter um planejamento e não se desviar daquilo, porque hoje em dia a gente vê muito ruído, a gente ouve muitas coisas diferentes, muitas opiniões diferentes, e você deve focar no seu caminho, não ficar ouvindo coisas que vão te distrair e vão te tirar do seu caminho. E o terceiro, e na minha opinião mais importante pilar de marketing da Apple é imputar. O que seria imputar? Imputar é basicamente o seguinte: as pessoas, elas julgam livros pela capa e elas te percebem do jeito que você se apresenta a elas. Como assim? Se você tem, por exemplo, uma loja de alto padrão, você deve se apresentar como uma, você deve parecer uma loja de alto padrão. Se você tem uma comunicação mais premium, você tem que passar isso, você tem que fazer as pessoas perceberem isso em você. Como? Se o seu produto é mais premium, você tem que ter atenção aos detalhes. Então a lição é: impute nos seus clientes a imagem e as qualidades que você quer que eles percebam. Aposto que você já ouviu falar da questão dos arquétipos de marca. Tem um arquétipo mais explorador, tem o herói, tem o vilão, tem um anti-herói. A gente consegue ver muito isso nas marcas e pode ter certeza, é intencional. Então, cada post que você faz afeta a maneira que as pessoas veem a sua marca, a sua loja, por exemplo. E aqui vão alguns exemplos de marcas que fazem isso. Uma delas é a Nike. Quando você pensa em Nike, o que você lembra? Você lembra de vitória, você lembra de, aquela filosofia de fazer as coisas, de fazer acontecer, de se desafiar cada vez mais, de viver intensamente, você lembra disso. Agora, quando eu falo, por exemplo, de Apple, você lembra de inovação, de sofisticação, de design, talvez um status, dependendo. E isso também é válido para pessoas. Por exemplo, o Finch. Aposto que você aí tem várias emoções em relação a ele. Você gosta, não gosta, odeia, você admira, você repudia, e pode ter certeza que a imagem que ele passa é intencional. E o que você sente quando vê ele também é um reflexo disso.
Então é muito importante a gente aplicar isso nas nossas marcas, nas nossas lojas, a gente prestar muita atenção no que nós passamos a ser, no que nós transparecemos ser. Mais uma forma de aplicar isso é, por exemplo, sua marca, sua loja, ela tem valores, ela tem conceito. Em vez de ficar só no sobre nós, no rodapé do seu site, você realmente transparecer isso. Você preza pela transparência, pela honestidade, mostre isso nas suas redes sociais. Isso faz toda a diferença, porque se você quer criar uma marca duradoura e que seja lembrado, você precisa aplicar isso. E como lição final, aplique essa filosofia de Jobs, especialmente quando se fala de estrutura de loja, de importância ao detalhe e principalmente de foco nas métricas corretas. Sem dúvida, uma das melhores maneiras de se aprender as coisas é olhando para o passado e vendo, conhecendo a história de grandes homens. Por isso eu recomendo a leitura da biografia de Steve Jobs e também você aplicar isso. Você começar a enxergar a sua loja, a sua marca de uma maneira diferente. Você ter mais atenção aos detalhes, você ter mais atenção à imagem que você passa das pessoas e você fazer as coisas de forma mais intencional. Isso faz toda a diferença se você realmente quer ter um negócio duradouro. Bem, agora eu quero saber o que você achou dessa reflexão, fez sentido, não fez? Você já leu essa biografia, o que você achou? Deixa aqui nos comentários, deixa um like no vídeo também e me segue aqui no canal, porque eu já trouxe alguns vídeos mais detalhados sobre alguns desses assuntos. Por exemplo, as 3 únicas métricas que você deve se importar quando se está anunciando no Facebook Ads. Eu vou deixar aqui no card e até a próxima.